Eu acho interessante essa dica. Se a ação está subindo muito, tem movimentos aqui de alta, você está no gráfico semanal, por exemplo, e se você colocar no gráfico diário, aqui é o gráfico semanal, dentro do gráfico diário, você vai ver que há pequenos movimentos desse aqui, indicando que há movimentos de impulsão e retração, micromovimentos de impulsão e retração dentro da tendência principal de alta, ou seja, dentro de um principal movimento principal do gráfico, num tempo maior. Por exemplo, está no gráfico semanal, vou no gráfico diário, vou verificar aqui pequenas fractais. E com essas pequenas fractais aqui, eu consigo identificar o melhor preço para comprar e vender as ações também, tá? É muito importante você trabalhar com mais de um tempo gráfico. Bom, depois de uma forte tendência de baixa, depois dessa forte movimento de tendência de baixa, vai acontecer a mesma coisa do que depois daquela impulsão da tendência de alta, né? Pode haver um fundo dessa ação em que ele vai fazer esse movimento aqui, que é a reversão de tendência em um fundo duplo, tá? Tem aquele morro duplo aqui, e aqui tem esse fundo duplo aqui, é como se fosse um W, né? Ou um M invertido, como você preferir chamar. Não importa como você quer chamar, é importante que você consiga identificar essa estrutura. Depois dessa estrutura aqui no final da tendência do ativo, você pode fazer a mesma coisa que eu ensinei. Você vai esperar o rompimento desse topo anterior. O gráfico vai fazer essa estrutura aqui, que vai rejeitar o que era uma antiga resistência e se transformou no suporte, vai sustentar esse suporte e vai voltar a subir. Aí sim você pode efetuar a compra do ativo colocando um stop bem menor na sua operação. Tá? É diferente se você simplesmente colocar aqui, entrar no rompimento dessa ação, colocar o stop aqui embaixo com o stop muito alto. O stop muito alto aí atrapalha o seu gerenciamento de risco. Então, é bom que você coloque o stop menor. Trabalhe sempre com o menor stop possível, desde que seja um stop técnico. Existem muitas operações aqui, inclusive que os alunos aqui do método, em que eu ensino passo a passo para comprar e vender as ações, que fazem parte da turma, perguntam: porém, você não entrou naquela operação, por que você entrou naquela operação? Tinha um ponto de compra? Sim, pode ter um ponto de compra, mas não é porque tem um ponto de compra ali, um ponto de venda na ação, em que eu sou obrigado a entrar nela. Eu preciso também verificar o meu gerenciamento de risco. Eu preciso verificar se o stop não está muito caro. Eu não vou entrar com um stop de 50% do meu alvo, eu não vou entrar com um stop de 60% do meu alvo. Eu tenho que entrar com um stop muito menor. É com esse stop menor, é com esse gerenciamento de risco, em que no final do mês, no final do semestre, no final do ano, é que a gente tem essas excelentes rentabilidades aí, tá? Então, não é toda operação que você vai entrar. Você vai entrar numa operação em que você tem um ponto de compra, em que você tem um alvo acima de 10% na sua operação, um alvo acima de 10% de ganho, e o seu stop, ele tem que ser um stop técnico dentro do menor tempo possível, tá? Dentro do menor tempo no gráfico possível. Então, esse stop técnico, que é o stop de proteção de operação e stop de capital. Como assim, Ariel? Não adianta ter um stop de proteção de capital, mas se meu stop ele é muito curto, ele não vai ser um stop que vai proteger minha operação, porque esse stop aí, com a movimentação do gráfico, eu vou acabar sendo stopado muito mais vezes. Por exemplo, eu estou trabalhando no swing trade e coloco um stop no tempo gráfico de 15 minutos. Eu vou ser stopado muito mais vezes. A probabilidade é que eu tenha muito mais facilidade de ser estopado do que deixar o gráfico seguir para o meu alvo. Então tem que ter esse equilíbrio entre o tempo gráfico, o melhor tempo gráfico para o swing trade, os melhores tempos gráficos para o swing trade. Tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de diário, tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal. Tá? São esses 3 tempos gráficos em que você precisa saber quando você precisa operar, que você precisa analisar os seus gráficos.